pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, o presidente do Banco Central, o tal de Campos Neto, que tem um comportamento de bandido, e é justamente o que ele é, porque o que acontece, ele como presidente do Banco Central, ele está sacaneando o governo. Agora, por que também que ele sacaneia o governo? Porque lá no Supremo Tribunal Federal também tem um ministro chamado Dias Toffoli. Esse ministro, ele só faz, eu vou até falar, só faz merda. Ele realmente não faz nada que beneficie a população. Agora, ele procura fazer tudo para beneficiar a alta burguesia e aquele pessoal que mete a mão na grana do contribuinte brasileiro, que inclusive é o caso desse presidente do Banco Central, Campos Neto. Inclusive agora, a Advocacia Geral da União, ela recorreu ao Supremo Tribunal Federal para reverter a decisão justamente do ministro Dias Toffoli, que inclusive outro dia ele estava defendendo a ditadura militar e o golpe de Estado de 64. Inclusive eu fiz uma matéria ontem a respeito disso. Agora, a Advocacia Geral da União, ela pediu ao Supremo Tribunal para suspender essa decisão do Dias Toffoli de 3, porque o que acontece? Tinha 3 investigações na Comissão de Ética da Presidência da República. 3 investigações. Agora, o que acontece? Aí, a defesa do Campos Neto, lógico, eles não estão errados. Mandou, porque mandou para o Supremo Tribunal Federal, que inclusive caiu na mão dos Dias Toffoli. Agora, o Toffoli, depressinha, para ninguém saber das falcatruas que o Campos Neto faz, porque inclusive as investigações estavam relacionadas à manutenção de uma offshore no exterior. Que eles mandam dinheiro para fora para não pagar imposto no Brasil. E a Advocacia Geral da União solicitou que o ministro reconsidere suas decisões e envie o caso para julgamento no plenário. Porque quando não tem capacidade, entendeu? Para tomar decisões acertadas a respeito das coisas, precisa levar para o plenário, porque o tal de Dias Toffoli não tem capacidade nenhuma para estar no Supremo Tribunal. E tem outra, ele foi indicado pelo Lula. Agora eu vou falar uma coisa, o Lula também, para indicar ministro, vou lhe contar, é um pior que o outro. E o ministro Dias Toffoli, inclusive, ele argumentou que a Procuradoria-Geral, a PGR, já tinha analisado o caso e não encontrou fundamento
para que um inquérito criminal fosse feito. Agora, no entanto, a Advocacia Geral da União rebate que o parecer da PGR não descartou a existência de irregularidade e defende que as esferas penal, administrativa são independentes, podendo haver infração disciplinar ou ética, mesmo sem configuração de crime. Agora, há fatos, porém, que se constituir penais, mas serem considerados infrações disciplinares. Ou ainda, atitude antiética, porque é justamente isso que o Campos Neto faz, apesar que é muito mais que isso, porque esse negócio de estar lá às alturas, sacaneando o governo brasileiro. Agora, como o caso dos autos passíveis de responsabilização pela respectiva esfera, vale dizer ainda que determinadas condutas não sejam consideradas crime. Agora, também pode repercutir em outra seara. Daí a relevância de independência entre as instâncias. Agora, isso é que diz a Advocacia Geral da União. Agora, as investigações haviam sido retomadas após a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que autorizou a Comissão de Ética da Presidência a fiscalizar Campos Neto. Agora ele não quer ser fiscalizado, não. Porque os juros estão lá em cima e com os juros altos, esse pessoal que tem dinheiro aplicado em dólar, inclusive fora do Brasil, que nem tem o Campos Neto, eles ganham milhões. Eles ganham milhões, por isso que não abaixa o juro. Por isso que está lá em cima. Agora, no entanto, com a intervenção do tal de Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli é o pior ministro que tem no Supremo Tribunal Federal. Ele chega a ser pior do que os dois bolsonaristas de carteirinha que tem lá, que é justamente o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Esses dois bolsonaristas chegam a ser melhor que o Dias Toffoli, porque pelo jeito que o Dias Toffoli faz, ele nem lê nada. Ele vai lá, o cara é burguês, então não deve ser investigado. Agora, se for um pobre trabalhador, não tem que ser condenado. Ele age dessa forma. E tem outra, com os processos interrompidos, as informações sobre essa offshore do Campos Neto, que essas offshore, elas foram reveladas em uma investigação que já teve bem lá atrás, pelaquela tal de Pandora Paper. Agora, críticos apontam possíveis conflitos de interesse no exercício da função pública, que é exatamente o que está acontecendo, porque o Campos Neto, com os juros lá em cima e essas offshores que tem fora do Brasil, aí nesses paraísos fiscais, ganham grana pra caramba.
sacaneando o Brasil. E ele como presidente do Banco Central. Agora, como tem banana no ministério, lá no Supremo Tribunal Federal, que aceita tudo da burguesia, fazem tudo. E o Dias Toffoli, olha bem, e não é só defender o Campos Machado que ele faz, ele também defende a ditadura militar. Ele defendeu o golpe de Estado de 64. Esse é o Dias Toffoli. É o fim da picada. Realmente é o fim da picada. Agora, eu não sei aonde ele quer chegar com isso. Eu não sei aonde que ele quer chegar. Porque é o maior absurdo do mundo. É o maior absurdo. E tem outra. Tem um outro também que burguês, que já foi até pra cadeia, entendeu? O tal de Garotinho, que ele tá puto da vida, porque uma juíza lá não deixou, inclusive, ele sair candidato a vereador, porque ele está condenado. E se ele está condenado, realmente ele não pode sair candidato. Agora, ele está muito bravo. E tem outra. Ele foi condenado em um processo que deu um prejuízo de 234 milhões de reais. A governadora, na época, era a mulher dele e ele era o secretário da Saúde. E na Secretaria da Saúde, ele meteu a mão na grana e foi condenado. Só que tem outra. Ele também tinha sido condenado em um outro processo. Que aí o que acontece? Um dos personagens que estava condenado junto com ele foi liberado da condenação. Porque o ministro Zanin liberou. Agora, e por causa disso ele achou que ele podia sair candidato novamente, para meter a mão na grana, porque esse pessoal só gosta de ficar mesmo mamando na teta do Estado. Eles gostam de mamar na teta, porque o objetivo deles é esse, é tomar a grana do contribuinte. Isso, inclusive, para dificultar, às vezes, ações do governo. Por exemplo, o governo, que nem esse caso de 234 milhões, não daria para fazer um hospital bom no Rio de Janeiro e tudo? Não, mas ele meteu a mão. Agora ele quer voltar como vereador para na próximas eleições ele sair novamente candidato a governador, para roubar mais. Porque o objetivo desses ladrões todos, porque tem um monte no Brasil, tem um monte, começando lá pelo Campos Neto. Porque o Campos Neto também, ele não quer que investigue ele. Ele não quer que ninguém investigue ele. Agora, por que ele não quer que investigue? Porque o negócio é o seguinte, investigar, qualquer cidadão pode ser investigado. Agora, quando você tem o rabo preso com alguma coisa, é lógico que você não vai querer ser investigado,
porque você sabe que você não é uma pessoa honesta, que é justamente o caso do Campos Neto e também desse tal de garotinho, que é bandido. E tem outra, todos ligados ao evangélico. O evangélico no Brasil agora é sinônimo de roubalheira e de mau caráter. Todos aqueles pastores de igreja evangélica atualmente, porque antigamente não era assim. O pessoal era leal, honesto, ajudava as pessoas. Eu lembro quando eu era garoto, eu ia na igreja. Agora, hoje em dia, só dá bandido. O cara fica na cadeia um determinado tempo, aí como ele não faz porra nenhuma, ele fica lendo a Bíblia lá, tal. Aí ele decora alguns capítulos da Bíblia e quando sai da cadeia, a primeira coisa que ele faz, montar uma igreja evangélica. Porque para montar uma igreja evangélica, você não precisa de absolutamente nada. Você não precisa saber de nada, nem falar e nem ler direito. Não precisa ter escolaridade nenhuma. Sabe por quê? Porque eles falam, não, ele é um enviado de Deus. Você não vê o Bolsonaro? Não vê o Bolsonaro que diz que ele é o novo Messias? Agora, vou te falar uma coisa. Esse pessoal que frequenta a igreja evangélica é de uma topeirice e de uma ignorância muito grande. Porque eu vi sábado, dia 7, na Avenida Paulista. O que tem de topeira é incrível. E tem outro. Eu falei com mais de 200, eu acho. Não sabem absolutamente nada. Nem fazer o ó sentando. Não sabem nada. Agora, fica nesse angu. O presidente do Banco Central, não, Campos Neto, não quer ser investigado. E o garotinho quer de todo jeito sair candidato a vereador. E o que vai acontecer? Por exemplo, agora, inclusive, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro interferiu na candidatura do garotinho. Que inclusive ele quer ser candidato a vereador. Agora, a decisão, inclusive que foi feita pela juíza Maria Paula Gouveia Galhardo, você está condenado pela lei da ficha limpa. É 8 anos. Não pode sair candidato. E tem outra. Deu um prejuízo ao Estado de 234,4 milhões. Porque esse pessoal, eles não gostam de roubar pouquinho. Eles gostam de meter a mão e roubar muita grana. É isso que eles gostam. Agora, é o fim da picada, aqueles ministros e juízes que defendem esses ladrão todo. Não vê o caso lá dos Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, que está defendendo o Campos Neto, dizendo que o Campos Neto não pode ser investigado. Eu acho que qualquer cidadão, isso é no meu modo de pensar, qualquer cidadão pode ser investigado. E tem outra, quando a pessoa não tem o rabo preso com alguma coisa, não fez falcatrua nenhuma,
pode ser investigado. Qual é o problema dele ser investigado? Não, agora, o ministro Dias Toffoli diz que o Campos Neto não pode ser investigado. Porque se ele for investigado, vai encontrar falcatrua. E aí fica feio para ele. Agora, o caso é igualzinho do garotinho. Meteu a mão na grana e tem outro que quer sair candidato novamente. Isso para roubar mais. Porque é isso que ele quer. Ele quer roubar mais. Porque ele não está contente com aquilo que ele já roubou. Ele não está contente. Ele quer mais. E olha bem, na época que a mulher do garotinho foi governadora, ele meteu a mão, quando ele estava na Secretaria Estadual de Saúde, em 234 milhões, um pouco mais. Agora, ele foi liberado por um outro ministro do Supremo Tribunal Federal, que também foi indicado pelo Lula, o tal de Cristiano Zanin, que suspendeu os efeitos de uma decisão judicial eleitoral que impedia o garotinho de sair candidato a participar das eleições. Agora, diz que o caso que o Zanin julgou era de uma operação de nome Chequinha, que investigou a compra de votos. Isso, ele trocava o voto deles por benefício social. Agora, a anulação aconteceu em 2022. E um dos denunciados nessa operação teve a condenação anulada. E por causa disso, o garotinho pediu a impugnação. E agora, inclusive, ele quer sair candidato a vereador, para em 2026 sair novamente candidato a governador. Porque vou falar um caso. A população, ela reclama pra caramba. É que os políticos são ladrões, mas é ela que coloca o político lá. Na hora de votar, tem que prestar atenção em quem vota. Porque se vota em qualquer um, às vezes você está votando num ladrão desse, num bandido. E é isso que acontece. Você não veja bem que o Bolsonaro foi eleito. Meteu a mão na grana e comprou imóvel pra caramba. O filho, inclusive, comprou mansão de mais de 8 milhões. Agora, é o povo que elege. Então, o povo, esse ano nós vamos ter eleição, em outubro. Na hora de votar, antes de votar, pesquise bem. Pesquise em quem vai votar. Se o cara já teve falcatrua lá atrás, não vota nele. Não vota porque sabe que o negócio é o seguinte. Na bandidagem tem um ditado que diz assim: o bandido nunca para, ele dá um tempo.
mas ele volta. Agora, se for eleito, agora a população tem que se tocar e não votar nele, certo? E esses bolsonaristas todos, inclusive Garotinho e Companhia Limitada, esse Campos Neto, que inclusive quando foi votar, foi com a camisa verde e amarela. Adivinhe quem ele votou? No Bolsonaro. Agora, na hora de votar, prestar muita atenção, porque esses bolsonaristas, eles querem dar um golpe de Estado na nossa democracia. Eles querem dar um golpe de Estado. Porque eles querem implantar no Brasil outra ditadura. Eles querem implantar no Brasil a ditadura, aquela mesma de 64. É isso que eles querem. Só que tem um porém. Nós já tivemos ditadura no Brasil. Tivemos ditadura militar. E ditadura militar no Brasil, nós não queremos mais. Nós não queremos mais ditadura no Brasil, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau.